E aí, aqui é o Node e imagine só, você e seu amigo precisarão unir suas forças para enfrentar um poderoso demônio que possui um ingrediente extremamente raro. Galera, estamos no anime Welcome to Demon School, terceira temporada, episódios 7, 8 e 9. Após reencontrar Iruma depois de muito tempo, Clara diz ao seu amigo que irá mostrar o que aprendeu no treinamento com a professora Ram. Ela encosta sua cabeça no garoto e assim sua nova técnica é liberada. O protagonista fecha seus olhos e quando os abre, está em um local completamente diferente. Ele se vê em sua própria versão infantil. A garota desajustada revela que aquele mundo foi criado por ela e nele se encontra todo tipo de diversão. A menina ainda diz que sua nova técnica se chama a Caixa de Brinquedos da Clara. Ela é o resultado final da fusão entre duas habilidades que a garota desenvolveu. A primeira é o seu poder familiar chamar, onde ela consegue invocar em seus bolsos todos os objetos que já visualizou. A segunda é uma magia de ilusão que aprendeu com a professora Ram. Dessa forma, a garota consegue levar o seu oponente para o seu próprio mundo de diversão. Entretanto, para utilizar essa técnica, Clara precisa levar o seu alvo para dentro de sua grande roupa. A garota apresenta uma imensa variedade de jogos e brinquedos para que ela e seu amigo se divirtam ao máximo. Iruma se sente receoso com aquilo, pois estava perdendo seu tempo enquanto o festival da colheita estava acontecendo. Mas no fim, o protagonista acaba se rendendo aos desejos de criança e aceita brincar com Clara. Eles se divertem ao batalharem com arminhas de brinquedo e alguns jogos de tabuleiro. A garota desajustada passa várias horas se divertindo com Iruma com os mais variados jogos. Porém, a técnica que esbanjava felicidade possui um lado completamente sombrio. A caixa de brinquedos da Clara possui a única finalidade de fazer o alvo brincar até não poder mais. É um feitiço que possui um efeito colateral capaz de drenar por completo a energia de quem brinca. Em seu treinamento, Clara utilizou a técnica na professora Ram e foi capaz de fazer um demônio de alto nível se sentir esgotado após passar horas naquele mundo de diversão. Depois de algum tempo, os dois amigos caem devido ao cansaço. Clara percebe que sua técnica funcionou perfeitamente, mas se preocupa pois também ficou esgotada. Ela percebe que os efeitos colaterais de seu mundo também podem afetá-la. Iruma, por outro lado, diz que se divertiu bastante ao lado de sua amiga. A garota, naquele momento, acredita que conseguiu acessar o lado mais sentimental do jovem, cumprindo seu plano com sucesso. Naquele momento, Elisabetta interfere na magia de Clara e diz a sua parceira que devem se apressar, pois já estavam tempo demais naquele lugar. Os dois desajustados saem da grande roupa e o protagonista nota que está exausto e se pergunta o que teria acontecido com ele se tivesse passado mais tempo naquele mundo de diversão. Iruma também percebe que já anoiteceu e não faz ideia de quanto tempo esteve com Clara. Shax chama por seu amigo e com uma expressão de tristeza revela que perdeu todos os pontos restantes que havia guardado. Por fim, a dupla de garotas consegue cerca de 5.400 pontos no primeiro dia, deixando seus amigos sem nenhuma pontuação. A noite chega no festival da colheita e esse momento é marcado por várias notificações de alunos feridos ou de desistentes. Um grupo de instrutores tentam se organizar mediante ao grande pânico para ajudar todos os estudantes necessitados. Grandes perigos habitam a imensa selva, como por exemplo o esquilo do ninho, uma criatura que possui uma ótima visão noturna e com sua longa e poderosa cauda é capaz de acabar com seus inimigos. Outro monstro que causa terror à noite são os morcegos bife. Eles atraem suas presas com seu cheiro delicioso e logo após sugam todo o seu sangue. Em meio à escuridão da noite, uma dupla corre das ameaças iminentes e ao buscarem por ajuda, encontram um pássaro indefeso. Entretanto, aquilo se tratava da grama cabeça de pássaro, um monstrengo que atrai suas vítimas com uma imitação da voz humana e os devora com sua enorme boca. A primeira noite do festival é a mais horripilante, pois os alunos mais fracos sofrem até desistirem da prova. Kalego se dirige até a floresta e, utilizando sua magia Cerberov, ele invoca o Cão do Inferno para eliminar as criaturas e salvar os alunos desistentes. Em meio à sua missão de resgatar os estudantes indefesos, o professor dos desajustados se separa do seu parceiro de equipe. O professor Robin segue procurando por Kalego. Ele caminha pela selva até ouvir uma voz, mas quando se aproxima do local, é devorado pela criatura grama cabeça de pássaro. Ele grita por ajuda, mas Kalego apenas o ignora, alegando que está sem paciência de permanecer naquele lugar. Os alunos feridos que decidem desistir são levados até a base do grupo de resgate e são curados pela
pela magia do professor Buar. Ainda naquela mesma noite, os instrutores relatam que 1/5 dos alunos desistiram devido aos ferimentos, e os participantes que corriam risco devido a alucinações foram resgatados e levados de volta para a escola. O professor Orias usa sua habilidade familiar para ter a sorte ao seu lado, identificando onde estão os alunos que precisam de ajuda. Um grupo de garotas seguem esperançosas em conseguirem uma boa pontuação com o festival, mas acabam sendo atacadas por um sapo gigante em meia floresta. Elas encontram uma entrada iluminada e, ao passarem por ela, avistam um grande castelo. Sem pensar duas vezes, o grupo entra no local e então o responsável pelo lugar surge diante de seus olhos. Agares pergunta quem foi o responsável por interromper o seu sono e entrar em seu castelo de sapatos sem sua permissão. Gap estava nas proximidades coletando mais itens para pontuar e decide que já tinha conseguido o suficiente para o primeiro dia do festival. Então volta para o castelo. Ao se encontrar com Agares, o espadachim se surpreende ao ver que seu amigo estava repleto de garotas à sua volta. As meninas que invadiram o abrigo da dupla de desajustados transformam Agares em um verdadeiro deus grego. Elas estão impressionadas com toda sua beleza e por isso não tiram os olhos do garoto. As jovens explicam que foram atacadas por um sapo gigante na floresta e, ao fugirem, encontraram um enorme castelo no meio da selva. Agares responde que esse não é um castelo de verdade. Ele fala que usou sua habilidade Minha Área no solo para criar apenas uma cama, mas devido ao seu intenso treino, acabou gerando uma construção gigantesca por acidente. As garotas se impressionam com o poder mágico do garoto, afinal, ele é apenas do rank 1 e possui uma quantidade de energia incrível. Agares, por outro lado, deseja apenas que todas elas saiam de sua casa, mas Gap o contraria, dizendo que as garotas podem ficar no local o tempo necessário e até mesmo se oferece para preparar um chá infernal a todos. Enquanto Gap está na cozinha, Agares é questionado pelo grupo de garotas sobre a sua relação com o rapaz. O demônio Dorminhoco responde que ele não é nenhum amigo em especial, apenas um exibido que no final das contas acaba fazendo papel de inútil. Agares conta que no passado, o espadachim caminhava até a sua casa todos os dias para os dois irem juntos para a escola. Ele sempre estava bem humorado quando o encontrava. Gap contou a ele que a sua maior ambição era ter 100 amigos. Entretanto, sempre que tentava se aproximar de outros demônios, todos fugiam dele. O demônio Dorminhoco afirma que sempre que pegava no sono, Gap aproveitava da situação e o levava para vários locais para ser sua companhia de diversão. Agares diz que nunca conseguiu impedir, pois estava em sono profundo, então esse tempo todo ele foi arrastado à força pelo espadachim inútil. Entretanto, certo dia Gap foi até a sua casa como de costume, mas Agares estava de mau humor e acreditava estar próximo de entrar em seu ciclo demoníaco. Quando ouviu o convite do espadachim, imediatamente gritou com ele e o expulsou de lá. O tempo passou e Agares conta que não conseguiu dormir depois da atitude severa que tomou contra Gap. Entretanto, não demorou muito para que o garoto espadachim fizesse um novo convite. Agares questiona o porquê do garoto voltar até a sua casa depois do jeito que havia sido tratado. Gap, no entanto, responde que acreditava que seu amigo estava com fome e por isso agiu daquele jeito. Atualmente, Agares acredita que Gap é um completo estúpido por se preocupar com os outros. Afinal, isso foge um pouco da linha de raciocínio dos demônios. Mas o espadachim tem essa motivação apenas para encontrar seus 100 amigos. Gap volta a se reunir com um grupo de participantes e traz chá infernal para todos. Mas nesse instante, os participantes ouvem vários gritos vindo do lado de fora e Agares alerta seu parceiro para que não tente ajudar mais ninguém. Porém, Gap já estava preparado para prestar ajuda e observa que um demônio flor gigante estava capturando vários alunos. O espadachim realiza um salto e rapidamente consegue cortar todas as vinhas que prendiam os demais participantes. Em seguida, ele entra em um confronto direto com o monstrengo. Usando sua alta velocidade, ele consegue esquivar dos ataques inimigos e desfere vários cortes contra a criatura. Após ver que o amigo venceu a batalha, Agares tenta ser mais gentil e fala que Gap poderia levar algum dos alunos resgatados para dentro da casa.
Entretanto, o espadachim leva tanta gente pra dentro que deixa seu amigo em estado de fúria. O grupo de garotas que estavam mais cedo no local, enfim, percebem que os dois realmente eram melhores amigos. Enquanto isso, próximo à base do grupo de resgate, em uma pequena tenda, o grupo de demônios responsáveis pelo treinamento infernal da Turma dos Desajustados está reunido para festejar o fim do primeiro dia do Festival da Colheita. Mr. Hat, usando um televisor demoníaco, resolve mostrar para todos o desempenho fantástico de seus alunos. Ele relata que Keroli e Caim possuem uma nobreza incomparável para domar qualquer tipo de fera. No primeiro dia do evento, a dupla conseguiu 14.200 pontos sem atacar nenhuma criatura mágica. A professora Wren pergunta se já houve alguém que conseguiu ganhar o Festival da Colheita sem ferir nenhuma besta, e Sullivan imediatamente responde que o professor Balan, na sua juventude, ganhou com 55.000 pontos sozinho, utilizando apenas o seu conhecimento em biologia. Em seguida, a Succubus assume o controle do televisor e mostra para todos o desempenho formidável de suas alunas. Clara e Elisabetta usaram de técnicas românticas para ganharem pontos, sem precisar fazer nenhum esforço físico. A dupla demoníaca acumulou cerca de 9.400 pontos. Rapidamente, a professora Vapor toma o controle para si e demonstra que seus alunos estão derrotando bestas mágicas e pontuando rapidamente com muita facilidade. Dentre todos os demais, Gap e Agari são os que mais estão utilizando suas habilidades familiares. Os dois possuem 8.200 pontos. Sargento Furfur, por outro lado, diz que o Festival da Colheita não exige o melhor ataque ou a melhor defesa, mas sim a capacidade de se tornar o maior ardiloso entre todos os outros. O demônio mostra para os seus colegas que Jazz e Aliker conseguiram 12.800 pontos usando as estratégias corretas. Os instrutores afirmam que seus respectivos discípulos são os melhores e assim começa uma discussão generalizada. Enquanto o caos acontecia, Sullivan assume o controle e busca por informações de seu neto. Iruma e Shax são vistos por todos os professores. O diretor se alegra por ver que o garoto está progredindo, mas o Sargento Furfur afirma que a dupla não possui nenhum ponto e aquilo seria histórico. Afinal, nenhum aluno jamais terminou o festival com a pontuação zerada. Bashiko, que estava calada até o momento, se enfurece e vai tirar satisfação com o demônio. Ela diz que Iruma é forte e provavelmente vai criar alguma estratégia para aumentar sua pontuação. Enquanto os instrutores do grupo de desajustados seguiam confiantes, seus alunos estavam se preparando para a primeira noite de sono. Por outro lado, duas duplas não seguem essa mesma linha de raciocínio. Asmodeus e Sabnok, em rivalidade com os irmãos Dorodoro, seguem uma batalha infernal contra um dos chefões da área. O objetivo principal é capturar o item raro que o monstrengo carrega em seu pescoço. No início do Festival da Colheita, a dupla de irmãos propôs um desafio para os desajustados, valendo pontos. Mas o garoto prodígio disse que era mais vantajoso para ele conquistar sua própria pontuação, afinal conseguiria bem mais do que os seus rivais. Os irmãos Dorodoro não deixam barato e provocam os jovens por não aceitarem um não como resposta, dizendo que eles são covardes e fracotes. Imediatamente, Asmodeus e Sabnok se enfurecem e aceitam o desafio. No campo de batalha, os desafiantes se veem em frente ao Flalingo, um chefão absurdamente poderoso que possui a capacidade de voar. Ele possui um ingrediente dourado pendurado em seu pescoço, que possui o valor de 10.800 pontos. Entretanto, essa fruta é extremamente resistente a todos os tipos de ataques. Mesmo que a golpeie mais de 100 vezes, não causará dano algum. Ichiro enfrenta a criatura e tenta de todas as formas acertar a fruta com sua lança, mas não surte efeito algum. Sabnok parte pro ataque com seu machado de prata, mas ao fazer isso, quase é atingido em cheio, devido ao golpe Fla Fla Kick, um poderoso chute que Flalingo desfere quando alguém tenta acertar seu ingrediente. A dupla de desajustados recua e começa a pensar em uma estratégia para derrotar a criatura. Asmodeus percebe que seus rivais possuem uma sinergia absurda no campo de combate. Ichiro usa sua lança para desferir ataques físicos com sua força. Nero, por outro lado, usa sua inteligência para entender os pontos fracos do oponente. E assim os dois formam uma combinação extremamente forte.
Sabinok reclama que as chamas de Asmodeus atrapalham seu campo de visão. Poucos segundos depois, os dois começam a brigar sobre as estratégias de batalhas. Enquanto isso, Nero percebe que o seu plano está funcionando perfeitamente. Os irmãos Dorodoro possuem uma técnica secreta chamada Pavão Provocador. Através de palavras ofensivas, eles conseguem atingir o emocional de seus adversários, sendo mais fácil para que seu inimigo haja sem qualquer estratégia, como um animal irracional. Dessa forma, o combate é ganho apenas insultando os pontos fracos de seus rivais. Antes de participarem do Festival da Colheita, os irmãos reuniram algumas informações sobre Asmodeus e Sabinok. Nero usa sua habilidade para dizer ao garoto valentão que ele não conseguiria se tornar nem ao menos o braço direito do Rei dos Demônios. Sabinok se enfurece ao ouvir aquilo e rapidamente avança contra os irmãos. Entretanto, eles realmente desejam que o garoto tome essa atitude, pois se ele os atacar, será eliminado do evento. Asmodeus rapidamente intervém com suas chamas infernais, cancelando o ataque de seu parceiro. O garoto prodígio diz que fez aquilo para que seu colega recobrasse a razão. Em seguida, Asmodeus revela para Sabinok que os irmãos Dorodoro possuem alguma habilidade com intuito provocativo, fazendo com que seus adversários se tornem irracionais no campo de batalha. Nero e Ichiro, ao ouvirem isso, se decepcionam por terem sua técnica familiar descoberta de uma forma tão simples. Eles se sentem decepcionados consigo mesmos e falam que não honraram o seu mestre. Os irmãos relatam que desde a infância foram ensinados a usar a habilidade familiar no mundo das negociações, pois assim poderiam ganhar muitos bens materiais. Entretanto, a dupla nunca se importou com isso, o que lhes interessava era o combate. Eles foram para a instituição Bebbles, mas saíram no dia da apresentação, pois queriam uma vida de ação e não de estudos. Assim, Nero e Ichiro foram rumo a uma guerra que estava acontecendo ao norte. No campo de batalha, eles foram gravemente feridos, mas receberam ajuda de seu antigo mestre. O demônio os levou até um local seguro e os explicou mais sobre suas habilidades familiares. Segundo ele, os garotos poderiam usar das provocações no campo de batalha para ganhar vantagem. A partir daquele dia, a dupla ganhou o título de Irmãos Dorodoro e ficaram conhecidos por todo o mundo inferior. Nero e Ichiro passaram por vários treinamentos desafiadores com seu mestre, mas um dia o demônio recebeu uma carta de contratação para a instituição Bebbles, e daquele momento em diante abandonou a sua função no campo de batalha. Os garotos não aceitaram aquilo, mas antes que pudessem fazer algo para impedi-lo, o mestre os amarrou em cordas mágicas. O tutor dos jovens sempre utilizava uma máscara que cobria todo o seu rosto, para não demonstrar suas verdadeiras expressões, e apenas naquele momento de despedida, os irmãos puderam ver a expressão de tristeza do mestre. Nero e Ichiro, após perderem seu professor, resolveram descobrir quem seriam os novos discípulos dele. Eles buscaram pelas fichas dos estudantes do colégio Bebbles e deduziram que Asmodeus e Sabinok eram os responsáveis por tirarem deles o seu querido mestre. Irmãos Dorodoro revelam que seu tutor nunca teve desejo por ensinar ninguém. Ele sempre gostou da guerra e de passar o seu tempo livre bebendo com várias mulheres à sua volta. Asmodeus e Sabinok ficam confusos com aquelas informações, pois não são características do professor Balan, que sempre esteve disposto a ajudar os seus alunos, custe o que custar. Nero e Ichiro são tomados pela raiva de terem sua técnica secreta descoberta e por não terem o seu mestre de volta. Sendo assim, eles liberam mais uma de suas grandes técnicas, Grande Voz, imitando um som tão alto que enfurece completamente o Flamingo, que estava repousando tranquilamente. Os irmãos Dorodoro afirmam que todos os demônios que frequentam a escola são fracotes. Com essa frase, Asmodeus começa a ter a sua ira liberada, acompanhado de Sabinok se esquiva do ataque do monstrengo e em seguida dispara uma grande bola de fogo. O garoto prodígio afirma que ninguém tem o direito de zombar dos alunos da instituição Bebbles, afinal, Iruma está incluso nesse grupo. Por esse motivo, Asmodeus diz que já não liga para razão alguma e irá liberar o seu poder. Nesse instante, uma fumaça sombria começa a tomar conta dos pés do garoto e logo em seguida cobre todo o seu corpo. Ele ativa a técnica definitiva do professor Balan, liberação do ciclo maligno.
Asmodeus tem sua sanidade completamente perdida. Ao entrar nesse modo, a sua razão é reduzida e o seu poder é multiplicado. Ele avança em direção ao Flamingo, usando suas chamas em uma intensidade ainda maior. Ao se aproximar do monstrengo, ele desfere golpes físicos e mágicos com uma força descomunal. Nero e Ichiro ficam assustados com aquela demonstração de poder. Eles já participaram de guerras e já haviam visto vários demônios em ciclos malignos, mas nunca viram algo parecido com aquilo. Asmodeus agarra o demônio e começa a girá-lo em uma velocidade extremamente alta, até que o arremessa contra uma enorme parede de rochas. Por fim, ele remove o ingrediente secreto com sua própria boca, mas ao cumprir seu objetivo, ele não para e resolve avançar em direção aos irmãos Dorodoro. Sabenock lembra que nos treinos, o professor Balan apresentou duas pílulas para eles. Uma delas fazia com que eles entrassem no ciclo demoníaco, e a outra era um antídoto que os fazia voltar ao normal. O intuito desse treinamento era fazer com que os dois desajustados conseguissem entrar e sair do ciclo demoníaco quando quisessem. Essa era uma forma de aumentarem seus poderes durante os combates. Além disso, o professor Balan afirma que os dois deviam possuir uma palavra-chave para que, quando mencionada, voltassem imediatamente ao normal. Asmodeus intensifica suas chamas ao máximo e libera seu poder para eliminar seus rivais. Mas Sabenock se põe contra seu ataque e diz a palavra Iruma. O garoto prodígio então volta ao normal e tem sua razão recuperada. Ele não recorda muito bem do que fez enquanto estava em seu ciclo demoníaco, mas seu colega diz que ele foi capaz de derrotar o chefão sozinho. Em seguida, Sabenock faz Asmodeus lembrar qual a sua principal ambição. E por fim, os dois começam a discutir para descobrir quem ficará com os pontos do chefão. Galera, o que acharam do ciclo maligno de Asmodeus? Veremos também Sabenock entrando nessa forma demoníaca? Se quiser a continuação dessa aventura, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!